Amém. Pessoal, sim. Primeiramente, boa noite. É um privilégio muito grande poder estar aqui, depois de tanto tempo que a gente passa, às vezes lá no Palavra da Vida. Quando a gente volta para cá, a gente percebe que muitas coisas mudam. Não só dentro da estrutura da PIB de Campo Grande, mas também muitas pessoas novas. Tem gente aqui que eu não faço a menor ideia de quem seja. Mas para mim é um privilégio muito grande poder ter essa oportunidade de dar sequência àquilo que a juventude já tem dado uma série de exposições dentro do livro de Romanos. E essa sequência do livro de Romanos, a gente chegou hoje no capítulo 7. E a gente vai ler hoje do capítulo 7, o versículo 7 até o versículo 12. Mas antes de qualquer coisa, vale a pena a gente lembrar e explicar para vocês o que a gente vai fazer no decorrer desse tempo que a gente tem para poder compartilhar a palavra de Deus. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu comecei aqui falando para vocês sobre, eu sei aqui da igreja, e talvez muitas pessoas devem estar achando estranho, falar assim, cara, eu nunca vi esse menino na minha vida, né? Esse menino fala que está aqui dentro da igreja, e confia em mim, eu estou aqui na PIB de Campo Grande desde 2007, hoje eu sou seminarista da nossa igreja aqui, da primeira igreja batista de Campo Grande, no seminário bíblico Palavra da Vida. Então, tanto eu quanto também a minha noiva, a Maria Eduarda, que está ali, a gente estuda em período integral lá no Palavra da Vida, que fica lá em Atibaia, São Paulo. Então a gente vem algumas vezes para cá, e nessas oportunidades que a gente tem, a gente aproveita as oportunidades que às vezes o pastor Henri, o pastor Carlos Elias, né, o pastor Felipe, o pastor Lucas, eles dão para a gente. Então hoje eu estou aqui com vocês, e eu gostaria agora de pedir para que vocês ficassem de pé. E a gente vai estar fazendo uma leitura bíblica que talvez seja um tema bastante polêmico, né? Sobre o papel da lei dentro da vida do crente. Talvez se a gente fosse trazer algum tema para o que a gente vai trabalhar hoje, seja sobre a lei e o pecado. E a gente vai ver como que Paulo, ele encarava toda essa questão da lei, porque querendo ou não, a comunidade de Romanos que a gente vai ver aqui de forma mais apropriada, tinha um problema muito sério em relação a isso. Então eu queria pedir para poder colocar na tela, e eu gostaria de ler junto com vocês e que vocês prestassem atenção em cada termo, porque a gente vai trabalhar bastante, muito dentro daquilo que está no texto, beleza? Eu vou tentar acrescentar o menos possível, para poder extrair aquilo que a mensagem do texto de Romanos tem a dizer para a gente relacionado à lei. E confia, muito daquilo que ele fala sobre a lei envolve diretamente em quem nós somos sem Jesus e quem nós somos com Jesus, ok? Então, Romanos 7, do versículo 7 até o versículo 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobicioso, pois sem lei o pecado está morto. Pode passar? Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com os meus irmãos da Juventude DNA. É uma baita oportunidade que a gente tem de poder compreender por intermédio daquilo que o apóstolo Paulo falou há muito tempo atrás, mas que até hoje reverbera muito aos nossos corações sobre aquilo que o Senhor encara
na nossa vida é aquilo que o Senhor deseja para a nossa história. E que hoje a gente compreenda de uma vez por todas aquilo que o Senhor tem a dizer ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, pode sentar. Como eu tratei no início, o Henri, ele tem dado uma sequência de exposições do livro de Romanos. E hoje a gente chegou no capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 12. E essa parte, ela trata especificamente na parte assim que a gente chama de central dentro do livro de Romanos. A gente sabe que o livro de Romanos ele tem 16 capítulos. Então, talvez a parte assim, central daquilo que ele está querendo dizer esteja bem no meio do livro. Então, para isso, a gente precisa compreender um pouco daquilo que é a história de Saulo, de Tarso. A gente tem outros Saulos, né? A gente tem o Saulo aqui, né? E tem o Saulo da Bíblia também. A gente também pode compreender à luz daquilo que Paulo ele quer dizer sobre a igreja de Roma, e a gente vai entender um pouco a historicidade dessa igreja, né? E qual foi o propósito de Paulo quando ele estava escrevendo uma carta direcionada a esses irmãos. E a gente vai descobrir que parte daquilo que Paulo ele foi designado por Deus para poder fazer, essa igreja ela poderia cumprir muito um papel para poder expandir o reino de Deus. Então vamos voltar um pouco mais atrás, e a gente tem que voltar um pouco contando sobre a história de Saulo. Eu acho que vocês sabem mais do que ninguém. Eu acho que não foi à toa que uma das meninas que estavam fazendo aqui o quebra-gelo, ela perguntou algumas coisas relacionadas à vida de Saulo. E quando a gente compreende de onde Paulo ele estava e de onde Deus estava o colocando, encaixa perfeitamente dentro daquilo que a gente vai tratar. Porque talvez uma das grandes questões que a gente levanta é sobre qual é o papel da lei hoje. Qual é a função da lei nos nossos dias de hoje. Mas o que a gente sabe pelas escrituras que Saulo ele era? Ele era, em primeiro lugar, um rabino judeu. Era uma pessoa que era um fariseu muito convicto, alguém que era muito conhecedor da lei de Moisés e também da tradição. Era alguém que definitivamente, se a gente fosse dizer uma pessoa que conhecia muito, não só os 5 primeiros livros da Bíblia, mas todos os escritos e também os profetas, esse alguém era Paulo. Tanto que ele foi ensinado aos pés de um homem que era muito importante dentro da cultura judaica, um homem chamado Gamaliel. Mas só que quando a gente fala de Gamaliel, ele é muito pouco conhecido, né? Eu estou vendo algumas carinhas falando assim, cara, Gamaliel, eu não faço a mínima ideia. Mas esse Gamaliel aqui era talvez um dos rabinos no tempo de Paulo mais proeminentes do seu tempo. Tanto que existe um documento judeu chamado Mishnah, e esse documento, ele é uma série de interpretações rabínicas, então, ou seja, de líderes judeus, acerca da Torá, acerca da lei, acerca tipo assim, dos escritos. E você tem uma menção a esse Gamaliel, dizendo que quando ele morreu, a lei, ela perdeu a sua beleza. Então você vê que é uma menção muito forte. E quando Paulo ele fala de que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, é nada mais, nada menos do que talvez um dos melhores líderes que poderia ter naquele tempo. Então quando a gente fala sobre Paulo, a formação acadêmica dele e de tudo aquilo que ele sabia, não era qualquer pessoa. Era nada mais, nada menos do que o líder melhor que tinha naquele tempo. E foi aos pés desse homem que Paulo ele adquiriu todo o conhecimento que ele tinha da lei. E ele também, Paulo, tinha o conhecimento de toda a literatura grega, né? Existe um termo que a gente fala, que é dentro da teologia, que era um mundo helênico. Então, ou seja, eram muitas coisas que eram baseadas dentro da cultura grega. Então, por exemplo, quando eles são chamados, quando eles estão fora do território de Israel, eles vão, por exemplo, tanto Paulo quanto também Timóteo, eles vão para Listra e eles são chamados de Hermes e também tipo assim de Zeus. Isso tem a ver muito com a cultura helênica, cultura grega que tinha, que era muito proeminente naquela época. Tanto que a língua grega, que a gente estuda às vezes no seminário lá,
a língua grega, o grego koiné, era uma língua que era muito utilizada, por exemplo, no comércio e tudo mais. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre Paulo, ele tinha um domínio não só do hebraico bíblico, mas ele também tinha um domínio do grego, que era utilizado, que era talvez uma língua mais comum daquela época, que seria o equivalente ao que a gente tem hoje, o inglês, né? E ele, de alguma forma, com esse conhecimento de tudo aquilo que ele sabia, tanto da lei, quanto dos escritos, quanto também dos profetas, ele via tanto Jesus como também os seus seguidores como uma ameaça. E é a partir desse momento que se inicia, que depois do momento que Jesus ele morre, ele ressuscita e depois ele ascende aos céus, que você tem um período de forte perseguição dentro do território de Israel. E esse forte período de perseguição que você tinha no território de Israel, permitiu com que essas pessoas saíssem do território de Jerusalém, e eles fossem para outros lugares além do território de Israel, de Jerusalém. Então isso também foi um fator que colaborou muito para que o evangelho alcançasse não só o território local, mas ele alcançasse também pessoas de outros povos. Tanto que o livro de Atos, quando você estuda o livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8 fala: quando o Espírito Santo descer, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas isso carrega uma riqueza muito grande, porque o livro de Atos é dividido dessa forma. Você vai ver que nos primeiros capítulos o evangelho está se concentrando aonde? Em Jerusalém. Depois ele vai e começa a se expandir aonde? Em toda a Judéia e Samaria. Por isso que as viagens de Paulo do capítulo 13 até o final é no final do livro. Por quê? Porque você vai ver como que o evangelho ele alcança não só as pessoas que estão ali, mas ele alcança todos os povos do mundo inteiro. O que seria até os confins da terra? Seriam povos que eram conhecidos naquele tempo. Então, ou seja, qual era o último país que estava acontecendo, que estava perambulando? Era tipo assim, a Roma, né? Principalmente ali o Império Romano. Você tinha outros povos que, por exemplo, na época de Jesus ali, Decápolis, que já era fora do povo de Israel. Então, você vai ver que Deus, desde o princípio, desde a época lá de Abraão, lembrando muito a aliança que Deus tinha feito com Abraão, de que por meio dele, ele tinha o objetivo de abençoar todas as famílias da terra, todas as nações, todos os países também. Então é por isso que você tem uma mudança do nome Saulo para Paulo. Por quê? Porque, na verdade, é o mesmo significado. Mas só que Saulo e Paulo, na verdade, é o nome romano de Saulo. E ele tem uma designação muito importante, que ele era conhecido como o apóstolo aos gentios. Então, por isso que você tem também essa mudança de nome. E chega um determinado momento em que a gente vê essa carta de Paulo aos romanos, e essa comunidade, como foi falado anteriormente pelo Henri, era uma comunidade que já existia há algum tempo. A gente tem uma menção dessa igreja de Roma em Atos 18, do versículo 1 até o versículo 2, e na sua composição você tinha tanto os judeus quanto os gentios, né? E esse nome gentio, eu lembro quando eu era criança, cara, eu era muito bobo assim. Era bem idiotão para essas coisas. Eu pensava que eu era, né? Agora eu ainda sou um pouco, né? Mas eu pensava que gentio era uma pessoa que tratava os outros com gentileza. Né? Olha na minha insanidade. Eu pensava assim, judeus e gentios. Mas por que faz uma menção a uma pessoa que tratava o outro com gentileza? Mas não, gentio, na verdade, são pessoas que não eram judeus. Eram pessoas que às vezes estavam fora de Israel, às vezes que moravam em outros países e que não eram de descendência do povo de Israel. Então toda vez que você vê esse nome na Bíblia, gentio, não pensa que é uma pessoa que trata a outra com gentileza. Na verdade, gentio é uma pessoa não judeu, beleza? E teve um determinado momento na história dessa igreja de Roma, em que houve um imperador chamado Cláudio, que expulsou todos os judeus de Roma,
E somente 5 anos depois eles foram autorizados a voltarem. E aquela comunidade, ela discordava de uma série de coisas que são muito importantes para aquele contexto, e por isso que Paulo, quando ele escreve, é também muito direcionado a esses tipos de temas que davam muito problema dentro dessa comunidade. Problemas como o papel da lei na vida do crente, por exemplo, a guarda do sábado, a circuncidão, outra coisa, o kosher. O que seria o kosher? Seria a dieta. Porque, não sei se vocês sabem, mas lá na lei de Deus, você tem uma série de restrições alimentares, de coisas que os judeus poderiam comer e coisas que eles não poderiam comer. Mas só que, por exemplo, para uma pessoa que não é judeu, não faz sentido nenhum você ter essa série de restrições. E isso estava gerando um problema muito sério daquela comunidade. Então, ou seja, o objetivo da carta aos Romanos é, de alguma maneira, que aquela comunidade ela se reunisse. Ela se unisse em Cristo Jesus para que fosse uma base forte e Paulo tivesse a oportunidade, a partir daquela igreja, de chegar ainda mais ao oeste, o território que hoje a gente conhece como a Espanha. Então, ou seja, aquela igreja ela precisava se unir para que o evangelho também alcançasse outros povos, por exemplo, como a Espanha, expandir ainda mais o evangelho dentro daquele território. E como foi muito bem falado pelo Henri algumas semanas anteriores, Paulo ele se apresenta como apóstolo para poder expandir o evangelho de Jesus como Messias e chama pessoas de todas as nações. E o evangelho é o poder de Deus para poder salvar todo aquele que nele crê. E esse evangelho também revela o caráter da justiça de Deus. E Deus, ele se manifesta contra toda impiedade. E o próprio Deus, ele revelou o seu eterno poder na natureza e também na consciência de cada um. E essas revelações que Deus ele faz através da natureza, através da consciência de cada um, eles podem ser vistos claramente. A gente consegue ver isso em Romanos 1, que dá toda essa descrição. Mas aqui também ele dá uma descrição de como que aquelas pessoas daquela comunidade estavam agindo. Pessoas que estavam se comprometendo, trocando a glória do Deus imortal e trocando por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Pessoas que estavam se entregando totalmente à impureza sexual, trocando a verdade pela mentira, adorando coisas e seres criados em lugar do Criador. De homens e mulheres que estavam abandonando a forma natural de seus relacionamentos. E Paulo ele fala que esses tais homens, eles são indesculpáveis. Provavelmente ele estava trazendo a ideia de que esses gentios eles estavam se entregando totalmente à promiscuidade, no sentido sexual e até mesmo de adorar a outras coisas ao invés de Jesus. Mas só que Paulo, quando ele dá essa marretada, digamos assim, tanto nos gentios, ele também faz isso aos judeus, porque você vai ver ali em Romanos 2, do versículo 1, fala que esses tais homens, eles eram indesculpáveis, esses tais homens estão relacionados aos gentios, mas também todos aqueles que estavam julgando os gentios e estavam fazendo a mesma coisa, que era o que nós chamamos, lá de Mateus 5, o julgamento hipócrita. Na verdade é Mateus 7, que ele fala, aquele não julgueis para que não seja julgado. Então, aquele versículo ali, ele não está falando para você não julgar, tá? Ele está falando, na verdade, para você não julgar de uma forma hipócrita, que era o que estava acontecendo dentro dessa comunidade. E, enfim, a gente vai vendo que a carta aos Romanos, ela vai se dividindo dessa maneira, de pessoas que faziam parte de comunidades, de povos, nações diferentes, e isso estava gerando muito problema em relação aos costumes que os judeus consideravam importantes, e que os gentios não consideravam tão importante assim. Tanto que quando a gente chega agora nesse capítulo 7, você tem pelo menos 3 divisões centrais, que vai do 1 até o 3, depois do 3 até o 5 e do 6 até o 7. Que é o seguinte, a primeira parte, anota bem isso daí, que isso daí é importante para a gente poder entender todo esse conteúdo. A primeira parte do capítulo 1 até parte do 3 fala sobre a perdição da raça humana, mostrando como os gentios eles rejeitavam
essa revelação que Deus ele fez de si mesmo através da consciência, através da natureza, mas também os judeus, que além dessa revelação, eles também tinham a Torá, que é a lei de Deus. Quando a vez que a gente fala Torá, é os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente chama de Pentateuco. A segunda parte é o quê? É onde Paulo, ele apresenta o Evangelho e mostra como que por meio da fé em Cristo Jesus, ele justifica pecadores, usando diversos personagens do Antigo Testamento e mostrando como Deus, ele sempre salvou pecadores mediante a fé, e fé também nas promessas, como no caso de Abraão, no caso também de vários outros personagens também, como Moisés. E essa terceira parte, que é o que a gente está mais ou menos aqui enquadrado, que é quando Paulo ele mostra a esses judeus e gentios como eles estão perdidos e foram justificados por Cristo e como eles também devem viver. Então vamos lá, por gentileza, poderia colocar o versículo 7 aí, de Romanos 7, vamos ler e vamos tentar trabalhar em cada momento assim, termo por termo, para a gente poder entender mais ou menos o que Paulo está realmente querendo dizer relacionado à lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não me dissera, não cobiçarás. Mas só que você vê que dentro da construção do livro de Romanos, Paulo, ele tem uma série de menções à lei de Deus, à lei de Moisés. Por exemplo, uma delas é de que ninguém seria justificado pelas obras da lei, de que a lei não salva, embora ela traga consciência do que é pecado, de que não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça, não estamos debaixo da lei, por exemplo, de que ela deu a nossa morte na morte de Cristo Jesus, e para isso você vai ver que no capítulo 6, você tem ali uma figura ilustrativa do casamento, né, que foi o que o Henri falou, acho que umas 2 semanas atrás, que era relacionado ao quê? De que quando uma pessoa ela morre, está casada, e uma delas morre, você está livre da lei do casamento. Então, da mesma forma que alguém que, quando o seu cônjuge morre, a gente também está livre da lei do pecado. E ele vai desenvolvendo sobre o que é estar livre da lei do pecado. E ele fala que tudo aquilo que está acontecendo, de que a lei ela provoca a carne, de que a lei ela conduz para a morte. E hoje a nossa proposta é a gente entender melhor sobre o que é isso. Então vamos lá, quando ele fala essa parte aqui, que diremos então? A lei é pecado? A gente tem 3 respostas possíveis que acontecem dentro desse texto. E são essas 3 respostas que dizem justamente o papel da lei dentro da vida do crente em Jesus Cristo. Então, ou seja, a primeira pergunta que ele faz, que diremos então? A lei é pecado? Possivelmente Paulo, ele está nesse momento antecipando talvez o que seria uma justificação, uma conclusão lógica que as pessoas tirariam a partir de tudo aquilo que ele falou anteriormente acerca da lei. Ele fala que a lei ela produz, que ela provoca a carne e conduz para a morte. Então as pessoas poderiam falar assim, então a lei não serve de nada. O que ele está querendo dizer aqui? De maneira nenhuma. A lei, ela não é pecado, mas a lei, ela mostra, evidencia aquilo que é pecado para nós. E olha que interessante, ele fala o seguinte, de que a lei, eu não saberia o que é pecado se não fosse a lei. Então, ou seja, o pecado ele já existia, mas só que a partir do momento em que a lei de Deus ela expõe aquilo que é pecado, o pecado ele evidencia. E olha que interessante, ele fala assim, eu não saberia o que era cobiça, se na lei não tivesse escrito, não cobiçarás. Mas só que eu não sei se vocês sabem, mas essa 10ª lei de Moisés, dos 10 mandamentos,
não cobiçarás, ela é um resumo de tudo aquilo que é de ruim dentro da lei de Moisés. Por exemplo, o que é, na verdade, adultério? É a cobiça da mulher do próximo. Ou então até mesmo da tua irmã em Cristo, ou do teu irmão em Cristo. Então, por exemplo, quando fala assim, não furtarás, não cobice aquilo que não é seu. Então a gente consegue ver de que a lei, ela em si ela não é pecada, mas ela na verdade nos mostra o que de fato é o pecado. Ela nos traz o pleno conhecimento do pecado. E a cobiça, ela não é apenas ruim a partir do momento em que, antes da lei, mas ela é, na verdade, quando a lei ela é exposta para nós, ela é não apenas ruim, mas ela é agora a transgressão da vontade de Deus, ela é, na verdade, a transgressão moral daquilo que Deus ele tem o desejo para nós. Então, quando ela fala, tipo assim, de que a lei, quando ela veio para nós, ela provocou em nós o pecado, ela está revelando, na verdade, o princípio mais perverso do nosso coração, de como que a gente é pecador. Porque antes da lei, o pecado já estava no nosso ser. Porque quando Adão ele pecou, eu não sei vocês, mas sempre tem aquela coisinha falando assim, ó, se eu tivesse no lugar de Adão, eu teria feito algo diferente. Desculpa, não teria. Não teria. Por isso que você é pecador em Adão. E quando fala que nós somos pecadores em Adão, isso já revela, a lei ela já mostra para nós de que nós somos pecadores. Então, ou seja, a lei é pecado? Não, mas ela nos traz pleno conhecimento, não só do que é pecado, mas de quem nós somos também. Nós somos pessoas de natureza caída. E esse tema aqui é muito importante dentro do livro de Romanos, porque é baseado em quem eu sou em Adão, é que a obra redentora de Jesus Cristo faz todo sentido. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus ele também é tratado como se fosse um segundo Adão em outros lugares na Bíblia, por exemplo no livro de Hebreus, mas só que ele é o Adão que dá certo, ele é o Adão que não erra, que não peca, que cumpre a lei, entende? Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar aqui é, a lei, ela é pecado? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Não. A lei é pecado? De novo, a lei é pecado? Mas ela me revela o que é pecado. Mas só que um dos temas mais complicados é o versículo 8. Bota aí para mim, por favor, na tela. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobicioso. Vamos parar por aqui. Esse termo aqui, desse versículo, os termos que aqui estão sendo construídos gramaticalmente, fala aqui, tipo assim, que o pecado aproveitou a oportunidade dada pelo mandamento, ou seja, pela lei, e produziu em mim todo tipo de desejo cobicioso. E nesse texto aqui, você tem, na verdade, várias possibilidades interpretativas. Mas uma delas, que talvez seja para mim a que mais fez sentido, é justamente a referência que Paulo ele quer fazer aqui do povo de Israel quando estava no deserto. Por exemplo, eles saíram do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles chegaram, no deserto, e houve um determinado momento em que o próprio Moisés ele foi no Monte Sinai para poder pegar a lei de Deus. E quando ele foi pegar a lei de Deus, o que aconteceu lá embaixo? Quando Moisés estava lá em cima, o povo se entregou totalmente à idolatria. Então, ou seja, talvez uma pergunta que permeia esse versículo é: a lei é pecado? Não. Mas, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobicioso. E isso nos mostra de que existem diversas atitudes que nós tomamos e de que nós sabemos que são pecados.
uma série de limites que nós temos, que a gente sabe que a Bíblia ela traz com a gente, porque quando Moisés ele entregou ao povo de Israel a lei de Deus, ele também trouxe uma série de restrições. E essas restrições, elas conflitam com a nossa natureza pecaminosa. E quando ele fala que, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo desejo cobicioso, é de que a nossa natureza rebelde, ela não aceita viver diante de um Deus que define aquilo que é certo e errado. E é o perigo de viver a parte de um Deus totalmente soberano. A lei ela não é pecado, mas ela proporciona a ocasião para o pecado mostrar tudo aquilo que ele é. Todo tipo de concupiscência, tudo aquilo que envolve o desejo em mim de pecar. E isso explica muitas das vezes, amados irmãos, aquela pessoa que você vai chegar, você vai falar para ela assim, cara, você está vacilando, você está fazendo aquilo que não é correto aos olhos do Senhor. E o cara tem consciência de que aquilo ali que ele está fazendo é errado. Mas o cara gosta de transgredir a lei de Deus. E eu falo que muitas das vezes esse prazer é por conta da natureza caída dessa pessoa. Então, quando ele fala sobre isso, de que a lei produziu em mim todo tipo de desejo, é porque esse desejo ele já estava no nosso coração antes de tudo. E o versículo 9 fala o seguinte: outrora vivi sem lei. Ele fala assim, antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Versículo 10. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Isso mostra muito a essa referência que eu acabei de falar para vocês, relacionado a quando o povo estava no deserto, e quando, na verdade, Moisés, ele entrega a lei de Deus, amados irmãos, não era simplesmente só uma tábua de pedra que eles estavam entregando. Era, na verdade, aquilo que eles definiam como uma regra de vida. Quando Deus ele se revela ao povo de Israel, e por meio de Israel, Deus tem o objetivo de alcançar pessoas de todos os povos, línguas e nações, na verdade, você vai ver que o resultado disso tudo foi o quê? A completa idolatria, entregar completamente aquilo que o Senhor não tinha, né, o desejo. Sabe o que isso mostra para a gente? De que o pecado, ele me causou morte, é de que aquilo que eles pensavam que traria vida, na verdade só evidenciou aquilo que eles já eram sem Deus. Então, aquilo que deveria ser um destino para os retos mandamentos do Senhor, para a vida de cada cristão, na verdade, acabou produzindo o quê? Aquilo que eles já tinham no pecado em Adão. Então, ou seja, ela revela também a minha consciência, na minha condição diante de Deus, de que nós não somos capazes de cumprir nenhum dos mandamentos e preceitos de Deus. E mais uma vez, fazendo referência ao que o povo de Israel sempre falhou. E toda vez que você vai ver, tanto nos evangelhos, também nos escritos de Paulo, no Novo e no Antigo Testamento, você vai ver que Jesus Cristo é exatamente aquilo que o povo de Israel falha. Um exemplo aqui claro, o texto ele não faz referências a isso, mas, por exemplo, quando você vai estudar o Evangelho de Mateus, Jesus ele passa por alguns momentos dentro da tentação. E essa referência Israel e Jesus Cristo, você vai ver que isso é uma coisa que ecoa dentro das Escrituras. Por exemplo, o primeiro versículo de Mateus 4 fala o seguinte, de que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E eu falei com isso com os adolescentes aqui da igreja, eu falei, cara, esse versículo é estranhíssimo, né? Porque ele fala que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo
para ser tentado pelo diabo. Em quais áreas Jesus ele foi tentado? Fome, adoração e colocar o Senhor à prova. E a pergunta que fica é: isso também não aconteceu com a nação de Israel? Por exemplo, quando eles estavam reclamando que lá na terra do Egito, eles comiam alho poró, eles tinham carne à vontade, eles tinham um banquete que estavam sempre à disposição deles. Mas o Senhor ele manda o quê? O maná. Qual é a resposta de Israel? Murmuração. Mas qual é a resposta de Jesus? Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Aí beleza, você teve outras duas tentações que ele passa, que Jesus ele passa, que é o quê? De colocar o Senhor à prova. De colocar o Senhor à prova. Quando ele fala assim, ali também está escrito em Deuteronômio, então você vê que o diabo ele sabe um pouco de Bíblia, né? Se você se jogasse daqui, os seus anjos iriam protegê-lo, mas também está escrito: não ponha o Senhor Deus à prova. E foi exatamente isso que a nação de Israel fez quando estava no deserto. Por isso que as referências de que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites, não é à toa dentro do livro. De que Jesus ele estava aonde? No deserto, no mesmo lugar que Israel também estava. Outra coisa muito interessante que acontece é a última tentação, que é o momento em que Satanás ele bota Jesus num lugar em que dava para poder ver todos os reinos, toda a terra, e ele falou assim: se você me adorar, certamente, eu poderia dar todas as riquezas para você. Mas na verdade Jesus ele fala: está escrito de que a adoração é somente ao Senhor. E isso faz um contraste muito grande com a nação de Israel quando eles estavam no deserto. Quando Moisés ele subiu ao Monte Sinai para poder pegar as tábuas da lei, sabe o que acontece? Eles fazem o quê? Um bezerro de ouro. Então, o impressionante dessa passagem de Mateus, fazendo um contraste com Romanos, é de que Jesus Cristo é exatamente aquilo que Israel não foi. Jesus vence aonde a gente falha. E não era por intermédio da lei que aquela galera iria alcançar a redenção. Apesar de ser um tema muito importante. Mas a grande questão aqui é de que a partir do momento em que Moisés ele entrega a lei para o povo de Israel, aquilo que deveria ser a vida acaba se tornando um obstáculo, porque a gente, com a nossa natureza pecaminosa, nós somos incapazes de cumprir a lei. Por exemplo, qual é a primeira lei dos 10 mandamentos? Não farás para ti imagem, escultura e não adorarás. Gente, é simples. Quando a gente chega, por exemplo, quando a gente está em nossa casa, sozinho, a gente consegue ver que muitas coisas tomam o lugar de Deus na nossa vida. Talvez aquilo que tome o lugar de Deus na nossa vida seja o quê? O namoro. A preocupação exacerbada em relação a namoro. Talvez a grande idolatria do seu coração não seja uma imagem de escultura, mas seja, sabe o quê? Aquele menino que muitas das vezes você se entrega na escola. Para você é mais importante de tudo do que até mesmo o próprio Deus. Você tem um status naquela pessoa. E aí você acaba vivendo uma vida onde você vai defraudando pessoas, você vai tratando pessoas como se fossem meros objetos. E desculpa, a lei de Deus ela nos mostra de que já no primeiro mandamento a gente falha, mas a gente precisa de alguém que cumpre verdadeiramente a lei no meu lugar. E para essa comunidade aqui, meus amados irmãos, o problema maior não era a lei.
Tanto que Paulo, quando ele está falando sobre a lei de Deus, ele começa de forma bem enfática: a lei é pecado? Não, mas ela nos mostra, traz pleno conhecimento do que é pecado. Ela provoca em mim todo tipo de desejo, de cobiça, e ela revive também o pecado, porque o pecado, em contraste com a minha natureza pecaminosa, me causa morte. Por isso que eu tenho a necessidade de alguém que cumpre verdadeiramente a lei. E no versículo 12 ele fala o seguinte, de que a lei, ela é santa, justa e boa. Isso nos mostra, amados irmãos, muito sobre o caráter de quem Deus é. A lei, ela não é ruim. A lei, por exemplo, ela fala que Deus, ele é totalmente separado do pecado. E ela é justa. A lei de Deus, ela tinha uma série de regras que colocavam a justiça entre os homens. Você tinha leis ali que tratavam sobre propriedade, coisas que pertenciam a outras pessoas. E ela é boa, ela fala não matarás. Quando ela fala não matarás, significa que a lei é uma lei de Deus, é um estatuto de Deus totalmente preocupado com a vida. Quando ela fala não cobiçarás, ela fala tipo assim, para a gente poder não ter o desejo daquilo que é do outro. Você tinha uma série de preocupações dentro da lei de Deus com o estrangeiro, com o pobre e com a viúva. Tanto que o livro de Ruth, ele trata muito sobre isso. Ruth, quando ela vai para as terras de Boaz, ela na verdade se beneficia aquilo que o próprio Boaz já coloca em prática na lei de Deus. Então, ou seja, a lei, ela é santa, porque ela reflete o caráter santo de quem Deus é. E ela é justa, porque ela mostra a justiça de Deus, promovida não só entre Deus e os homens, em relação aos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, mas ela também mostra a justiça que era feita entre os homens. Ela era boa, porque Deus é totalmente preocupado com as circunstâncias da nossa vida. Deus é preocupado com a nossa vida. Deus, ele é preocupado até mesmo com os bens que a gente possui. E quando a gente olha para isso tudo, a gente conclui da seguinte maneira, de que tudo isso que Paulo está falando acerca da lei, nos mostra que o ser humano é totalmente depravado. Que o ser humano tem a natureza caída a partir de Adão. De que quando a gente é caído em Adão, a gente é cego espiritualmente. E nós estamos debaixo da lei, mas só que a lei, ela nos condena. Então, ou seja, tudo aquilo que eles estavam tratando nesse momento, e as discussões que giravam em torno de questões que são centrais para o Evangelho, diz que não é na lei. O grande problema não é a lei, mas também não é a lei que tem o poder para poder nos trazer a redenção. Mas é numa pessoa que antes de qualquer coisa pode cumprir a lei no nosso lugar. E é somente nesse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que tem o poder de cumprir todos os mandamentos da lei. É só Ele que pode trazer justificação para os nossos pecados. Isso nos mostra também de que muitas das vezes a gente recorre a vários caminhos na nossa vida. Talvez o seu caminho para poder saciar a fonte da sua vida não esteja na lei escrita, mas seja em coisas. E muitas das vezes você submete a um conjunto de regras morais que você se sujeita,
em que o próprio Deus não é suficiente. E nesse sentido eu vou ser bem forte com vocês. Quando a gente fala sobre o sacrifício de Jesus Cristo, às vezes a gente não tem noção do que é a crucificação. Era uma pessoa que era condenada pelo Império Romano, onde ela ficava totalmente nua, num madeiro, pendurado. Era uma pessoa que era castigada da pior forma que se tinha naquela época. Tanto que a palavra crucifixão, em algum tempo depois, provavelmente da época de Jesus, ela era tratada como um palavrão. Era uma forma de você zombar de outro. Então toda vez que a gente fala sobre cruz, é definitivamente um sinal de vergonha. E não é por intermédio da lei. Mas a lei, ela evidencia aquilo que já nós somos em Adão. Mas é apenas um segundo Adão que veio em carne e habitou entre nós. É esse Adão que vai saciar tudo aquilo que a nossa alma realmente anseia. Então, amados irmãos, a gente não está falando sobre um Jesus qualquer. Jesus, na verdade, é o Deus que se fez maldito por nós. Jesus é a personificação do Deus encarnado que se fez maldito em nosso lugar. E definitivamente, amados irmãos, a gente não pode esquecer aquilo que Jesus ele fez por nós, que Deus na pessoa de Jesus fez por nós. Porque esquecendo daquilo que Jesus ele fez, pouco importa para onde ele vai nos levar. Eu não sei vocês, mas muitas das vezes a gente tem prazer em outras coisas sem ser o próprio Deus. Reflita um pouco aquilo que tem tomado o seu tempo. Reflita um pouco sobre as suas atitudes, porque foi um preço muito caro para a gente poder não se comprometer. Então, ou seja, Paulo está falando de que a depravação total do homem, ela não é o fim. Existe uma esperança. E essa esperança, ela se encontra na pessoa de Jesus. Então, se muitas das vezes você não consegue refletir Jesus Cristo na vida do seu namorado, cara, não existe outra coisa para falar para vocês, falta Jesus. E não é através da lei ou de qualquer outro objeto que a gente vai ter redenção para a nossa vida. Mas essa redenção a gente encontra na pessoa de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que nós estamos aqui. A gente é muito grato ao Senhor por essa oportunidade de poder entender que não é através da lei ou de qualquer outra coisa que nós encontramos aquilo que tanto a nossa alma anseia. A gente é grato ao Senhor por essa oportunidade de poder ouvir aquilo que muito tempo atrás Paulo, ele falou àquela igreja de Roma. Mas que o Senhor nos ensine a viver de acordo com os teus preceitos e os teus mandamentos. A lei, ela mostrou para mim que eu sou pecador. Mas Jesus Cristo, que cumpriu verdadeiramente a lei, é aquele que pode definitivamente justificar os meus pecados. Em nome de Jesus.